primeiro lugar, espero que todos estejam bem. Agradeço a presença de vocês aqui nesse bate-papo que a gente vai fazer aqui. A ideia da nossa apresentação aqui não é trazer muita informação do ponto de vista técnico, e sim informação mais com a intenção de abrir o conceito para vocês, explicar a origem dos produtos da Flowcrete. Então, a Viapol, desde 2012, é uma empresa que faz parte do grupo da RPM, portanto é uma multinacional, e a RPM decidiu instalar no Brasil, dentro do parque industrial da Viapol, uma unidade da Flowcrete, que é uma das maiores fabricantes de revestimento do mundo. Tá? Eu posso garantir para vocês que está entre as 3 primeiras em todos os continentes, e decidiu construir uma unidade aqui no Brasil. Daqui em diante nós vamos falar basicamente de produtos com o nome associados ao nome Flowcrete. Em primeiro lugar, vamos definir o que são revestimentos de alto desempenho, né? Todos os revestimentos que eu vou elencar a partir de agora, eles são considerados revestimentos de alto desempenho. Então, basicamente, eles são superfícies constituídas por aglutinantes, no caso, resinas, né, que podem ser de epóxi, poliuretano, uretano, metilmetacrilato, com ou sem solventes, endurecedores, pigmentos, cargas e agregados minerais. É basicamente isso a constituição de quase todos eles. Tá? A função principal é proteger os substratos de concreto, porque nada mais importante numa construção é você proteger a estrutura como um todo. E o piso é uma parte importante da estrutura como um todo. Tá? A finalidade dessa proteção, desse acabamento, é que o piso tenha resistência a ataques químicos e a solicitações mecânicas mais diversas. Tá? Também pode ser aplicado com a finalidade de agregar a proteção ou apelo estético. Uma das principais características ou diferencial dos pisos resinados, revestimentos resinados, é a possibilidade de eles serem monolíticos, né? Passarem aquela percepção de unidade estética, de amplitude, originalidade e praticidade dos ambientes, né? Então, tentando definir o que significa a palavra monolítico, né? Ela é basicamente uma camada única, uma camada contínua, tá? Pode ser traduzido também como única pedra, algo nessa linha, tá? Tipicamente, esses revestimentos eles são utilizados em indústrias, né, para facilitar a movimentação de materiais e equipamentos, né, ou em áreas em que você necessita mínimo de juntas para que a higienização e a limpeza sejam facilitadas. Tanto os revestimentos como, por exemplo, a questão de juntas e rodapés. Tá? Você precisa ter o mínimo possível, no caso de juntas, e sempre ter os rodapés em áreas que você precisa ter facilidade de limpeza. Importante dizer também que a utilização desses revestimentos em ambientes residenciais e comerciais começou na Europa, depois foi para os Estados Unidos, e hoje você tem isso no mundo inteiro, como vocês vão ver nas fotos que eu vou apresentar. Tá? Então, a Flowcrete é uma das maiores empresas fabricantes de revestimentos monolíticos do mundo, tem mais de 35 anos, 30 escritórios, 8 fábricas, tem um histórico de sucesso no mundo inteiro, com os mais diversos tipos de resinas, trabalhamos com todas as resinas do mercado. Nós temos soluções para todos os ambientes que você possa imaginar, plantas industriais, áreas comerciais, instalações institucionais, ambientes públicos, todas elas nós temos um de revestimento que atende às necessidades. Tá? Nós recomendamos sempre trabalhar com aplicadores credenciados, porque eles são treinados e aprovados para poderem aplicar os nossos revestimentos. Né? Nós trabalhamos com uma garantia dos nossos serviços, estendida à mão de obra também, e temos como premissa fundamental o respeito ao meio ambiente e à sustentabilidade, que é uma coisa muito importante. Aqui, basicamente, uma distribuição da Flowcrete pelo mundo. Aqui vocês podem ver uma grande quantidade de pontos vermelhos espalhados pelo mundo. Basicamente, em todos os continentes nós temos atuação. Tá? Os mercados de atuação, né? Então, mercados industriais nós temos aí automotivo, alimentos, bebidas, hangares, farmacêutica, químicas, eletrônicas, áreas de produção em geral, gráficas, embalagens, logística e serviços essenciais. Na linha de mercados comerciais, nós temos aeroportos, varejo, áreas em estádios, áreas de educação, estações de trem e metrô, saúde, áreas de lazer, shopping centers, estacionamentos e áreas externas. Vamos conhecer um pouquinho agora a linha de produtos, né? A intenção da minha palestra é tentar desmistificar alguns produtos ou criar um novo olhar para aqueles produtos que a gente já conhece, ou talvez nem tanto,
né, mas em que existe muita flexibilidade na questão da aplicação. Tudo depende de como você vê e como você quer empregar esse tipo de revestimento. Então, eu coloquei aqui um revestimento que hoje ele é muito comum no Brasil, um revestimento em uretano. O mais comum é a versão autonivelante, que no nosso caso é o FlowFlash MF. Ele é um revestimento basicamente para áreas industriais, ele não tem apelo estético nenhum, mas em termos de durabilidade é o que existe de mais resistente no mercado hoje. Existem alguns outros produtos que são talvez um pouco melhores, como eu vou mostrar, em algumas características, tá? Mas o uretano é um dos melhores que existe hoje no mercado. Tudo depende da necessidade e qual deve ser o material a ser aplicado, ou seja, especificação, tá? Então, a princípio ele é um material sem brilho, totalmente fosco, sem apelo estético nenhum. Porém, basta fazer um tratamento mecânico sobre a superfície dele, né? E a gente obtém esse tipo de resultado. Evidentemente que a gente aqui, no caso, tem uma cor propícia para o ambiente, mas basicamente é o mesmo produto, apenas com tratamento mecânico sobre a superfície para agregar brilho. Importante, esse tratamento mecânico não envolve a formação de filme na superfície, tá? Porque aplicar um filme na superfície significaria você dizer que mais cedo ou mais tarde você vai ter que refazer a aplicação desse filme, porque ele vai desgastar. Então, a melhor maneira é justamente não aplicar filmes de baixa espessura. Poderia se aplicar um verniz? Poderia se aplicar um verniz sobre um uretano, mas esse filme vai desgastar com o tempo. Com esse tratamento mecânico, isso já não acontece, ok? Agora vamos falar um pouquinho da linha de epóxi e poliuretano alifático. Eu listei aqui produtos, que eu vou falar deles pausadamente, apresentando para vocês, mas eu coloquei toda a lista para vocês poderem ter uma dimensão da lista de produtos e o que nós podemos fazer unindo duas famílias completamente diferentes, tá? Então, Flowseal EPW, Flowcoat SF41, Flowcoat UV, Flowshield SL, Flowshield Quartz, Flowtalic, Flowseal UV Flakes. E na linha de revestimentos em poliuretano alifático, Flowseal Pale Gloss, Flowseal Pale Gloss Verniz e Flowseal UV. Importante destacar o seguinte: todos os revestimentos em epóxi, eles não têm resistência ultravioleta, ou seja, eles amarelam com o passar do tempo, tá? Uma das alternativas que a gente tem, por exemplo, é utilizar como acabamento revestimentos como os poliuretanos alifáticos, que criam uma barreira e possuem resistência à ultravioleta. Tá? Importante que esses materiais que ficam expostos ao sol diretamente, por exemplo, eles têm que ter estabilidade à ultravioleta e também estabilidade do pigmento, porque é muito comum você ter, principalmente áreas em que você usa uma cor forte como o vermelho, isso você pode pensar em áreas com toldos ou coisa parecida, que com o passar do tempo a coloração ela vai se apagando, né? Como se ela estivesse morrendo lentamente. A questão toda aí é o tipo de pigmento que for utilizado, que não é de boa qualidade. Então, essa é uma coisa importante também. Então, poliuretano alifático, ele sempre deve ser utilizado para proteger revestimentos em epóxi, por exemplo, ou então para aplicações diretas em áreas externas. Tá ok? O primeiro caso que nós vamos contar aqui é sobre o Flowseal EPW. É um revestimento epóxi base d'água, ou seja, ele é amigável ao meio ambiente, tá? Não possui solvente. Outro detalhe muito importante, ele é um revestimento que não possui um brilho muito alto, né? No próximo slide vocês vão entender o que eu estou falando, mas vocês podem verificar que pelos reflexos dos refletores e das luminárias, ele tem brilho, mas não é um brilho tão alto assim. Esse revestimento ele é muito utilizado em áreas em que você precisa de um acabamento na parede e que facilite a lavagem, né, a higienização, repetidamente. Por quê? Normalmente, quando você faz a higienização, não é somente jogar água, você tem que passar algum produto, algum descontaminante, algum higienizante. Então, tem que ter resistência química também. E nada melhor do que uma tinta epóxi base d'água para isso. Ela não fica com brilho muito grande, muito alto, fácil de lavar, fácil de conservar e suporta a maioria dos produtos que podem respingar na parede, né? Eventualmente pode acontecer um acidente com material agressivo, mais agressivo do que o esperado, mas em geral atende. Então, onde ele é utilizado, basicamente? Paredes de cozinhas industriais, em banheiros, em vestiários, onde a imaginação permitir, inclusive em residências, porque muitos arquitetos, por exemplo, não gostam de um brilho exagerado nas paredes, então preferem um material com brilho um pouco mais baixo, mas que tem uma resistência maior, principalmente com relação à lavabilidade. Ok?
O próximo item é o Flowcoat SF41, é um epóxi 100% sólidos. Tá? Essa informação é muito importante para vocês pelo seguinte: toda vez que vocês verem um produto em que forma que é 100% sólidos, quer dizer que ele é isento de solvente. Tá? Então, em primeiro lugar, vocês estão pensando na questão da sustentabilidade, no meio ambiente e também pensando nas pessoas que vão manipular esse tipo de tinta, porque não é nada pior você ficar exposto a um longo período, né, a produtos com solvente na formulação. Tá? Então, esse é um detalhe muito importante. Todos os nossos produtos da linha epóxi, eles têm ou são base d'água, como eu apresentei, ou eles são 100% sólidos. Nenhum deles tem solvente. Imagine vocês uma área como essa, em um subsolo. Tá? Imagina você aplicando uma tinta com base solvente em um ambiente que não tem ventilação. Vai chegar um momento em que vai ficar insuportável ficar lá embaixo. Né? E isso é importante quando você trabalha em ambientes fechados. Verificar se a tinta é 100% sólida ou não. Uma outra coisa interessante para vocês terem uma ideia do que isso significa em termos de espessura de filme, basicamente é o seguinte: imagina que você tem uma tinta e ela tenha 75% de sólidos. Então, significaria o quê? Se eu tivesse 1 litro de tinta, após a cura dele, esse volume seria reduzido para apenas 750 ml. Ou seja, 25% desse material vai para o meio ambiente. Tá? É comum você encontrar no mercado tintas epóxi e outros tipos de resinas também com 75% e muitas vezes menos que isso. É um produto muito rico em solvente. Ou seja, depois que ele curar, boa parte vai embora. Né? É a coisa mais importante. Outra coisa que eu chamo a atenção é o seguinte: no caso de pinturas, é sempre importante você se preocupar com a espessura de aplicação, espessura do filme formado. Isso aqui vai ser o teu parâmetro. Existem muitas tintas no mercado de fabricantes renomados em que as tintas possuem uma grande quantidade de carga. Tá? Isso acaba elevando a densidade e, por ter carga na formulação, o preço passa a ser mais economicamente vantajoso, né? Ele mais competitivo. Né? Então, é importante ter essa percepção, porque na hora de você especificar um revestimento, você tem que saber exatamente o que você está comprando e qual a espessura de camada que você está deixando. Então, por exemplo, numa garagem como essa, você nunca deve deixar uma espessura de filme inferior a 350 micras. Tá? Como norma, a partir de 300 micras já é considerada uma pintura de alta espessura, tá? Mas eu recomendo sempre trabalhar acima de 300, ok? A ideia aqui que eu vou passar nas próximas fotos é o seguinte: vocês estão vendo, o serviço está muito bem executado, está bonito, está iluminado, né? Mas a gente pode ter uma outra percepção também sobre a garagem, pensar nela como um ambiente que faz parte de toda a edificação. Tá? Então, aqui nós estamos vendo uma garagem comercial, mas vamos pensar que fosse uma garagem residencial. Tudo que você fizer a nível de melhorar o ambiente ou valorizar o ambiente, consequentemente você está valorizando o empreendimento como um todo, né? Inclusive a unidade que o morador é proprietário. Tá? Então, imagine se fosse pensado pelo arquiteto isso como um ambiente. A próxima foto vocês vão verificar isso aqui. Então, ele pensou a garagem como ambiente. Você vê que é completamente diferente ao slide anterior. Basicamente, o que ele fez de diferente? Ele pintou as paredes e pintou as colunas, mas ele pensou numa programação visual para a garagem como um todo. Tá? Então, houve um desperdício, um investimento, um desperdício de dinheiro, alguma coisa parecida? De maneira alguma. Pintura das paredes ele ia fazer, ele só pensou de como ele poderia fazer para tornar o ambiente mais agradável, mais atrativo. Uma outra foto aqui que eu vou mostrar para vocês. Essas são 2 fotos do mesmo empreendimento. É uma garagem num centro comercial em Dubai. São 2 pavimentos diferentes e o que ele queria era basicamente facilitar a localização do veículo para diferenciação de cor, mas ele aproveitou as paredes para dar uma mensagem, para lembrar onde você está e tirar aquela parede branca que normalmente fica no fundo da garagem. Tá? Então, uma coisa simples, em que também você valoriza o ambiente como um todo. Ok? O próximo revestimento é o Flow Shield SL, um epóxi autonivelante, muito utilizado em decorações residenciais
e comerciais, existem muitas lojas em que esse tipo de revestimento é utilizado, e eu diria que das linhas epóxi é o mais utilizado em residências. Existem residências também com tintas, mas o epóxi autonivelante, sem dúvida nenhuma, é o que mais a gente vê aplicado. Então, aqui vocês estão vendo uma sala ampla em que foi aplicado o revestimento autonivelante. Importante, vocês não estão vendo nenhuma junta de dilatação nesse ambiente. Por quê? Quando foi feita a construção da casa, o arquiteto pensou em não deixar nenhuma junta no meio da sala, por exemplo. Tá? Então, é muito importante você pensar, no momento da construção, que tipo de revestimento você também pode aplicar. A ideia aqui era fazer uma camada única em toda a sala. Você vê que ela integra tanto a sala de estar com a sala de jantar. Um detalhe importante, ele usou cores claras, mas é importante, sabemos que todas as cores claras, elas tendem a apresentar um amarelamento mais rápido que as cores mais escuras. Mas aqui esse arquiteto ele foi feliz por quê? Ele não escolheu uma cor branca, ele escolheu uma cor meio areia, alguma coisa assim. Você fugiu do branco, que é justamente o quê? Para não ficar tão evidente a mudança da coloração em função do ultravioleta, do branco para o amarelado. Então é importante pensar sempre nisso. Então eu sempre recomendo, pense numa cor areia, numa cor palha. Um outro detalhe importante, infelizmente, alguns anos atrás, foi feito um lançamento por uma empresa e criou-se como referência do mercado o famoso porcelanato líquido. É um produto que vendeu-se bastante. Basicamente, ele é constituído de uma camada de epóxi autonivelante para dar esse piso plano, nivelado, para que posteriormente seja feito qualquer tipo de acabamento sobre ele. O mais comum era você colocar adesivos e depois impermeabilizar com uma nova camada de resina incolor esses adesivos. Isso vem caindo nos últimos anos, e também porque não tem como você fazer numa sala como essa um adesivo muito agressivo, porque ele se torna cansativo com o passar do tempo. E, por outro lado, o porcelanato líquido, esse nome ele não está sendo mais utilizado porque a empresa que criou, vamos colocar dessa forma, ela está hoje sofrendo vários processos. O primeiro deles é da Associação dos Fabricantes de Porcelanato, porque porcelanato é uma marca registrada. Então, não existe porcelanato líquido. Segundo, o revestimento em si, depois de curado, ele não tem nada a ver com porcelanato. Ele pode lembrar, quando muito na questão, brilho, mas tirando esse aspecto, não é nada disso. E o outro ponto é que eles foram infelizes no caso de tentar lançar esse produto para a situação do faça você mesmo. Gente, é importante que todos esses revestimentos sejam sempre aplicados por mão de obra especializada. Não dá para você fazer, por menor que seja a área, é sempre melhor você contratar uma pessoa que tenha conhecimento e capacidade para poder fazer o serviço, senão você acaba se arrependendo. Então, tiveram uma série de processos em função de produto não funcionava ou dava problemas, porque era uma história muito grande, era uma novela aplicar esse revestimento, muitas etapas, e no final das contas dava problema. Bom, uma outra coisa interessante é o seguinte, eu costumo sempre indicar para todos os revestimentos, de uma maneira geral, que uma maneira de você preservar o revestimento, aumentar a durabilidade dele, é sempre usar uma camada de cera acrílica. A cera acrílica ela funciona como camada de sacrifício, então sempre ela será gasta. Então, vou dar um exemplo para vocês. No shopping center, você tem o quê? Basicamente, você tem granito e mármore aplicado no chão. Se for deixado sem proteção nenhuma, o mármore e o granito são permeáveis, eles vão manchar com certeza. Então, os shoppings eles fazem a aplicação de uma camada de impermeabilização através de cera acrílica, porque eles querem prolongar a vida útil do revestimento, ou melhor, não pensar em renovação antes de 20 anos. Então, por isso que fazem essa aplicação. E as equipes de manutenção fazem a renovação periodicamente dessa cera, por isso que vocês têm a percepção de que o piso está sempre novo. Um outro detalhe importante é cadeiras. As cadeiras, normalmente, elas são extremamente agressivas aos revestimentos por um motivo muito simples. Aqui, no caso, nós estamos com cadeiras de acrílico com pontas. Então, imagina uma pessoa
sentada aqui de, vamos dizer aí, 100 quilos. Então, nós temos basicamente 25 quilos em cada pé dessa cadeira. Qual é a área que a gente tem nessa ponta da cadeira? É uma área muito pequena, ou seja, você tem uma carga pontual muito forte. Aí essa pessoa vai levantar, o que ela faz? Ela normalmente arrasta a cadeira. Então, é um esforço mecânico muito grande sobre a superfície e mais cedo ou mais tarde ela acaba apresentando avarias. Então, a melhor maneira de você fazer seria proteger com uma cera acrílica. Isso inclui também as cadeiras com rodinhas. O grande problema da cadeira de rodinha é a qualidade da rodinha. A maioria das rodinhas das cadeiras é feita com plástico reciclado. Então, é um plástico que não tem muita flexibilidade, ele é muito rígido. Então, ele acaba se esfarelando com o passar do tempo. Ele começa a soltar pedaço a partir do momento em que ele começa a desgastar e por aí ele começa a riscar o piso também. Então, mesmo nessas áreas, seria interessante a aplicação desse tipo de solução. É uma prevenção com relação ao desgaste prematuro. Aqui no próximo slide eu vou mostrar uma obra que foi feita. É um apartamento com um epóxi autonivelante e aqui o arquiteto pensou em diversos ambientes com o mesmo tipo de revestimento, ou seja, o apartamento inteiro foi feito com esse revestimento. Então, nós temos aí o banheiro, a sala e parte da cozinha. Aqui nós estamos vendo a lateral da cozinha, onde estão os bancos. Então, o apartamento inteiro. Esse apartamento deve ter alguma coisa em torno de uns 100, 120 metros quadrados e toda a área foi feita com o epóxi autonivelante em todos os ambientes, ok? Evidentemente que a gente precisa tomar alguns cuidados, por exemplo, no banheiro é sempre interessante tomar cuidado com problemas de infiltração, onde pode acontecer algum tipo de acidente, romper algum flexível, coisa parecida. Então, sempre interessante pensar um pouquinho e tomar um cuidado um pouco especial no banheiro com relação à infiltração de água, mas dá para você fazer a aplicação também em áreas como banheiros, ok? No próximo slide, aqui, uma aplicação numa cozinha. Evidentemente, aqui estamos numa situação completamente oposta. O apartamento que vocês estão vendo aqui com o piso verde, ele é um apartamento bem compacto, então a ideia do arquiteto aqui era justamente dar uma ideia de amplitude em colocar uma cor vibrante no piso, né? Aqui no lado vocês já estão vendo um projeto, todo ele feito, pensando na combinação das cores. Vejam que as cadeiras combinam com as cores do piso, e o piso ele tem basicamente 3 cores, ele é branco, um cinza mais claro e essa cor que parece um pink, né? Evidentemente que tudo aqui, tanto o piso como o mobiliário, foi pensado pelo arquiteto, tá? No próximo slide aqui a gente tem uma ideia de como vocês podem fazer a integração do mobiliário da loja com o piso, né? Então, aqui a cor da Lego, por exemplo, ela é esse tom de amarelo. Então, a ideia era unir o mobiliário com a cor da marca, da logomarca, né? Que é essa amarela. Então, você não sabe exatamente aonde começa e onde termina o mobiliário e entra no piso. Há uma sinergia entre as duas cores, né? Uma diferença mínima de tonalidade, mas que não te dá percepção de variação nenhuma, né? E essa é uma boa ideia para, seja ambientes pequenos como ambientes grandes. E aqui na foto da direita, em que há uma cor laranja forte, o arquiteto aqui, no caso, ele quis o quê? Deixar claro uma questão de personalidade. Então, provavelmente esse restaurante optou por essa solução, uma cor forte para personalizar. Aqui, nós estamos já mudando de acabamento, mas continuamos falando de um epóxi autonivelante, Flow Shield Quartz, né? Qual que é a diferença do Flow Shield Quartz da Flow Shield convencional, do Flow Shield SL? É que na superfície nós temos um quartzo salpicado, tá? E esse é o grande diferencial. Vocês estão vendo aqui duas fotos em que dá para perceber a questão desse efeito diferenciado sobre a superfície, ou seja, ele sai daquele efeito de uma cor chapada contínua que tinha nas fotos anteriores para uma cor um pouco mais neutra, não tão com tanta percepção de que você tem uma cor chapada no piso, tá? É um efeito aqui completamente diferente. Aqui no caso dessa área do hospital, a ideia era justamente facilitar a questão da paginação e também criar uma separação de ambientes, tá? Dentro dos quartos, que são chamados de apartamentos, as cores são diferentes. Então, os corredores têm uma cor e internamente dos apartamentos tem outra cor. E também aqui uma aplicação em uma área comercial, aqui é uma área de um supermercado em que esse revestimento foi aplicado, tá? Vocês estão vendo ali o balcão de queijos no fundo, ok?
Aqui é um outro tipo de revestimento, o Flow Coat UV, em que aqui a gente conseguiu fazer a união de dois tipos de resinas diferentes, né? Nós pegamos a epóxi, no caso o Flow Coat SF41, e utilizamos como acabamento o verniz P1, né? Poderíamos ter utilizado o Flow Seal Peel Gloss? Sim, poderia. Verniz? Sim, poderíamos. Mas especificamente nesses dois casos, a gente queria um diferencial de resistência. Então, foi utilizado o Flow Seal UV. Por quê? Ele tanto tem um desempenho, digamos assim, muito alto, muito elevado, tanto do ponto de vista químico como mecânico, né? Aqui no lado direito, vocês estão vendo o hangar de manutenção. Todas as aeronaves, elas utilizam um lubrificante que se chama Skydrol. Esse Skydrol ele é altamente agressivo a todos os tipos de revestimento, certo? A esse verniz que nós possuímos, que é o Flow-Seal UV. E aqui no caso, ao lado, é uma loja da Balenciaga, que fica em Tóquio, em que a intenção do arquiteto era colocar um revestimento que tivesse durabilidade. Tem todo um conceito na escolha da cor, no tipo de revestimento, mas ele queria uma proteção adicional. E aí foi utilizado o verniz P1, alifático também, na superfície, justamente para quê? Para aumentar a resistência à abrasão. Nesses dois casos, por exemplo, não é recomendável a colocação da cera, por exemplo. Nos anteriores, também. Tá? Apenas um comentário interessante, deixa eu voltar aqui no slide só. Tanto o Flow Shield como o Flow Shield Quartz, eles são produtos que foram desenvolvidos para aplicações industriais e comerciais. Tá? Mas, especificamente, para aplicações em ambientes hospitalares, clínicas ou indústrias em que você precise de uma asepsia, uma qualidade, um melhor controle do crescimento microbiano naquele espaço em que você está, seja alojando doentes, seja você manipulando alimentos, nós temos um aditivo que se chama Poligene, que ele pode ser empregado na linha epóxi de acabamento, ou seja, Flow Coat SF41, no Flow Shield SL, no Flow Shield Quartz, eles podem ser aplicados, cuja finalidade é trazer um aditivo que impede totalmente o crescimento antimicrobiano. Além de impedir o crescimento antimicrobiano, ele mata todos os fungos e bactérias que você tiver naquele ambiente, ou em contato com o piso diretamente. Tá? Ele é à base de íons de prata, ok? Aqui, o próximo revestimento é o Flowtalic, é um epóxi metalizado. Tá? Aqui vocês estão vendo um ambiente que foi criado pensando em reprisar aí o fundo do mar, ou dar em percepção de que estaríamos dentro do fundo do mar ou algo parecido. Né? Evidentemente que não é somente a ação do revestimento, tem todo um projeto de iluminação em volta disso, para que tenha essa percepção de que estamos no fundo do mar. Tá? Até temos aqui na foto direita uma réplica de um tubarão presa no teto, justamente para dar essa percepção. Imagina você fazer a curva, aqui nós temos um corredor que faz uma curva, dá de cara com um tubarão que deve ter alguma coisa em mais de 3 metros de comprimento, né? Bom, aqui é um aquário, ele fica na Dinamarca e é considerado um dos maiores aquários do mundo. Tá? E tem esse apelo visual totalmente diferente em relação aos outros aquários do mundo. Evidentemente, você tem ambientes em que a água circunda totalmente o ambiente que você está visitando, mas é o único que tem essa percepção de água em todos os ambientes que você usa, que você tem nesse empreendimento. Aqui, por exemplo, poderia ser o caso de você utilizar uma cera acrílica para proteger, por que não? Tá? Ou poderia ser utilizado um verniz de proteção, poderia ser um Flow-Seal Peel Gloss ou um Flow-Seal UV. Tá? Aí depende do projeto, da ideia do arquiteto também. Aqui uma aplicação do Flowtalic já numa residência. Tá? A finalidade aí era criar um ambiente elegante e eu acho que o arquiteto foi bastante feliz na escolha que ele fez. Né? O ambiente ficou bastante elegante mesmo. Então, nós temos aí uma outra coloração, lá nós tínhamos um tom azul, aqui nós temos um tom acinzentado, o mesmo tipo o mesmo material, muda basicamente a cor. Vocês podem perceber que a questão do projeto de iluminação é um efeito completamente diferente no piso.
Próximo família de produtos é o Flowseal UV Flakes, ou seja, nós temos o epóxi, nós temos os flakes e tem um acabamento em poliuretano. Então, o epóxi pode ser o EPW, como pode ser o SF41. Sobre ele é feita a aspersão dos flakes. O que são os flakes? Nada mais do que são pequenos flocos de epóxi mesmo, ou de PVC, que são aplicados com uma forma de uma manta. Ele espera a cura, ele é aplicado sobre um plástico, por exemplo, depois você tira completamente essa manta e depois você leva para um picador que torna ele extremamente pequeno. Ele tem basicamente 3 tamanhos. Ele tem um tamanho, se eu não me engano, é 1/16, 3/8 e 1/4. São esses 3 tamanhos que tem. Evidentemente que o flake de tamanho médio é o mais utilizado no mundo inteiro. Tem mais algumas fotos sobre isso, vocês vão poder visualizar. Tá? Então, é uma forma de você fazer ter um revestimento de baixa espessura, com um investimento não tão alto, mas que pode ser utilizado tanto em áreas comerciais como residenciais. Tá? Dando um exemplo de aplicação em áreas comerciais, né, na verdade, uma área institucional, eu acredito que uma das maiores obras que exista no Brasil hoje, com esse tipo de revestimento, com esse tipo de acabamento, seria o Estádio do Maracanã. Para vocês terem uma ideia, todo o anel que circunda o campo, né, que hoje é chamado de lounge, ele é feito com esse tipo de revestimento, e o arquiteto optou também por fazer um contraste de cores. Então tem uma cor azul um pouco mais escuro, não é um azul claro, e uma cor bege. Mas ele usou a ideia de, como ele estava no Rio de Janeiro, ele queria fazer uma associação do piso diretamente com a cidade. Então, ele lembrou do calçadão de Copacabana. Para quem já teve a oportunidade de ir ao Maracanã, percebam que todo o piso ele é feito em formato de onda, reprisando aquilo que você vê no calçadão de Copacabana. Aqui um exemplo de uma aplicação de flakes numa garagem, tá? E aqui uma placa à direita para vocês conseguirem visualizar os flakes. Reparem que existem flakes pequenos e existem flakes grandes, né? Se vocês pegarem os flakes pretos, fica mais fácil de visualizar, ok? Vocês estão vendo aqui, existe a possibilidade de ter uma combinação de cores, certo? Então, nós temos aqui, tranquilamente, 3, eventualmente 4 cores, tá? Preto, branco, tem o cinza, tem uma cor que me parece que é um pouco azulada, seriam essas 4 cores, tá? Não pode ser que seja uma questão de percepção, mas, a princípio, 4 cores, tá? E aqui, à direita, basicamente, você tem 2 cores que dão um realce para a cor avermelhada. Então, são algumas possibilidades. E, evidentemente, os nossos vernizes, por exemplo, eles têm capacidade de suportar a questão de um pneu. Isso aqui é uma garagem, gente, não é uma área de exposição, tá? Então, o revestimento em si, ele tem que ter resistência térmica também, tá? Então, imagine o veículo andou o dia inteiro na rua, ele chega com o pneu quente. Então, se o verniz não estiver na espessura correta e não tiver resistência a esse choque térmico, vamos colocar assim, ele vai derreter e vai ficar marcado no piso a ranhura do pneu. Tá? Eu já vi isso acontecer, porque o verniz que foi utilizado não era de boa qualidade. Tá? Essa é uma coisa importante para se pensar nesse tipo de projeto. Revestimentos em metilmetacrilato, ou MMA. Tá? Antes da gente falar dos tipos que nós temos, vou falar um pouquinho do que é o MMA. Né? O MMA, basicamente, é uma resina acrílica, ou metilmetacrilato, né? Bicomponente, que apresenta um rápido tempo de cura, independente da temperatura ambiente, ou seja, ele cura muito rápido, seja uma temperatura ambiente baixa ou uma temperatura alta. Por quê? Você controla a quantidade de catalisador que você vai utilizar na execução daquela aplicação. Então, de uma maneira geral, após a última camada, independente se for calor ou frio, em 2 horas você pode liberar para tráfego normal. Pelo fato de você ter essa questão da cura rápida entre camadas, ele possibilita a conclusão do revestimento em um único dia, e evidentemente dependendo do tamanho da área e da equipe de aplicação. Então, uma equipe bem treinada, ela consegue fazer um revestimento entre 300 e 400 metros durante um dia total. E é a única resina que tem fusão entre camadas. O que significa ter fusão entre camadas? Na hora de execução, ele é feito sob a posição de camadas, evidentemente, como todos os revestimentos que existem no mercado. Mas o único que é a fusão entre camadas é esse. Por quê? O catalisador que está na camada que você está colocando na superfície ativa ou reativa a resina que está embaixo, por uma questão de troca de calor. E o que acontece? Ele promove a adesão entre as 2 superfícies.
Então, esse revestimento e um outro revestimento que nós temos, já focado na questão da impermeabilização, que é o Matacril, também conhecido como Puma, tem essas características de você poder ter a fusão entre camadas. Tá? Em função disso, aceita reparos sem problema nenhum, tá? E tem estabilidade aos raios ultravioletas. Evidentemente, se você fizer um reparo, vai ter a diferença do piso novo com reparo novo, mas em termos de aderência é perfeita, tá? É tão interessante essa resina que você pode executar uma etapa hoje, fazer uma etapa daqui 2, 3 dias, daqui uma semana, daqui um mês, ou daqui a um ano, e não vai ter problema nenhum. Dá para ter continuidade sem problema nenhum. Outra coisa, ele tem estabilidade aos raios ultravioleta, ou seja, ele pode ficar em áreas expostas ao sol, tá? Essa é uma característica dele. Então, o Flowfast Terroso Flake é o terroso, é o Flakes, o Flowfast Quartz é com areia de quartzo, e o Flowfast Quartz Structure é um tipo específico de areia para dar uma determinada característica para o revestimento. Tá? Aqui nós estamos vendo duas aplicações diferentes do Flowfast Terroso, MMA e Flakes. Evidentemente que todo o material em que você faça a aspersão, seja flakes ou seja areia de quartzo, você tem que encapsular. O que é encapsular? Você tem a resina embaixo, faz a aspersão do flakes, por exemplo, ele fica exposto. Né? Você tira o excesso e tal, mas depois você tem que o quê? Colocar uma nova camada para efetivamente encapsular. Porque se ele ficar exposto, no primeiro trupicão no piso, você pode remover o flake, que está basicamente aderido pela uma superfície inferior dele. Se for um grande, a aderência é melhor. Agora, se for um flake pequeno, a superfície de contato é muito pequena. Então, é sempre importante a gente sempre usar uma camada para encapsular tanto a areia quanto os flakes. Tá? Então, todos os revestimentos que eu falar têm esse princípio. Resina embaixo, resina em cima. Colorido ou não, resina embaixo, resina em cima. Okay? Então, aqui nós estamos vendo dois exemplos da aplicação dessa solução. Aqui à esquerda é uma clínica e aqui à direita é uma universidade em Londres, em que foi feito toda a área de circulação de público com esse tipo de revestimento. Por quê? Ele é altamente resistente à abrasão. Fora do Brasil, ele também é utilizado em estações de trem e também em metrô. Por quê? Evidentemente, as estações precisam fazer renovação. Processos normais, eles levariam dias isso para acontecer e acaba impactando no dia a dia da estação. Como eu falei, se você executar pequenas áreas, você consegue num dia ou eventualmente até numa noite executar o serviço como um todo. Você vai da primeira à última camada numa noite de trabalho, por exemplo. Tá? Mas, evidentemente, tem que ser feito um cronograma para isso, mas essa é a grande facilidade desse investimento. Por isso em que ele é empregado, por exemplo, em estações de trem e de metrô. Por quê? O downtime dessas facilidades, vamos chamar assim, desses meios de transporte, não é o mínimo possível. Ok? Continuando, aqui é o Flowfast Quartz. No caso aqui nós estamos utilizando uma areia de quartzo colorida, tá? Não é um quartzo comum, é um quartzo seco, classificado, ou seja, a gente sabe exatamente o que nós estamos usando nessas duas aplicações. Então, aqui na esquerda nós temos aqui um parque aquático em que ele foi utilizado nas arquibancadas, tá? Por quê? Tanto aqui na questão das arquibancadas como na cozinha, a principal ideia era a questão da segurança. Então, precisava-se de um revestimento antiderrapante. Então, por isso que foi feito esta solução aqui. Ok? Então, tanto um como o outro foi utilizado uma areia de quartzo sem pigmentação e sobre ele foi colocado a pintura em metilmetacrilato já nessa cor final. No caso, um cinza claro e o outro um bege claro. Mas os dois revestimentos são antiderrapantes com a finalidade de dar a segurança. Evidentemente que essa rugosidade ela pode ser controlada por um agregado maior, um agregado menor, e por utilizar um pouco mais ou um pouco menos de resina, para você poder diminuir a exposição desse agregado para o exterior na superfície do revestimento. Uma outra possibilidade seria trabalhar com quartzo colorido e utilizar o verniz sem qualquer tipo de pigmentação. Um verniz de metilmetacrilato sem pigmentação. Tá? Ele é incolor. E aí você manteria as areias de quartzo coloridas como acabamento em si. Aqui o Flowfast Quartz Structure nada mais é que o mesmo MMA, porém com um tipo de resina especial. A granulometria dela é especial justamente para ficar numa área em que você precisa de uma segurança total. Ela não é totalmente antiderrapante, mas, por outro lado, ela não é lisa. Qualquer tipo de líquido que cai na superfície vai proporcionar um ambiente seguro
para quem estiver circulando na área. Especificamente essa foto, ela é de uma destilaria na Inglaterra, chama Macallan. Toda a área de visitação da destilaria foi feita com esse tipo de revestimento. A área de produção é um outro tipo de revestimento, é aquele Flowfresh MF que eu apresentei no começo da apresentação. Então aqui, só para lembrar, por que foi escolhido esse tipo de revestimento? Pelo fato de que ele vai ter sempre a incidência de luz natural, ou seja, ultravioleta agredindo o revestimento. Por isso que foi escolhido o MMA. Ok? O próximo revestimento é o terrazzo. O terrazzo ele é um revestimento, digamos assim, conhecido pela maioria do público como um granilite, né? A primeira associação que se faz é o granilite, mas há uma diferença básica entre os dois. O granilite ele foi desenvolvido com cimento. Então, pelo fato dele ter cimento, ele limita o tipo de material que você vai utilizar como efeito decorativo, tá? Ou seja, basicamente se usa uma pedra extremamente resistente. Pode ser um arenito, pode ser um basalto, mas uma pedra extremamente resistente que permite apenas você fazer uma lapidação para expô-la, como é o granilite de uma maneira geral. Agora vamos falar sobre o terrazzo. O terrazzo nada mais é que a substituição do cimento e a água por uma resina epóxi especial para essa aplicação. E nela é misturado agregados finos e agregados graúdos que dão um efeito estético como mármore, granito, vidro, espelho, partículas metálicas, tem casca de marisco, tem uma infinidade de possibilidades, tá? Tornando-se uma argamassa que é espalhada no piso e após a cura passa pelos processos de desbaste, polimento e selamento, tornando-se um revestimento liso e brilhante, tá? Na internet, se alguém tiver curiosidade, é muito fácil de encontrar o processo de aplicação. Pode procurar por Flowcrete terrazzo, vocês vão encontrar uma aplicação no YouTube. Então, recentemente, o granilite está voltando à moda, né? Tudo acaba sendo revisitado, relançado, modernizado, atualizado, mas relançado. Muitos projetos com granilite têm aparecido, principalmente projetos decorativos têm aparecido nos últimos 2 anos, e o terrazzo veio justamente para agregar esse diferencial, porque, sem dúvida nenhuma, ele é muito mais resistente do que o granilite convencional. A expectativa de vida útil de um terrazzo é de 20 anos. É por isso que ele é utilizado, principalmente nos Estados Unidos, por exemplo, muito utilizado em hotéis, em aeroportos. A maioria, eu diria que a grande maioria dos aeroportos dos Estados Unidos possuem um terrazzo no piso. Por quê? Você cria um projeto personalizado, você tem a condição de criar cores diferentes e o que é mais importante, um revestimento com durabilidade de décadas. Evidentemente que com o passar do tempo, você faz um polimento nesse revestimento para revitalizá-lo, sela novamente e está novo novamente. Mais 20 anos de utilização. Então, é importante. Aí é importante a questão da espessura do revestimento, né? Então, se ele não tiver espessura suficiente, ele no futuro não poderá ser polido novamente. Então, não adianta você procurar uma solução mais econômica com revestimento de menor espessura, porque numa revitalização ele pode não ter camada suficiente para isso, tá? Mas só para uma ideia de vocês, esses revestimentos eles giram na espessura da faixa aí de 10 a 15 milímetros. Normalmente começa-se a aplicação em torno de 15, talvez às vezes um pouquinho mais em função do tipo do agregado, e aí você vem desbastando e polindo até chegar no resultado final, que fica entre 10 ou 12 milímetros. Agora vamos falar dos tipos de revestimentos que nós temos, né? Então, a linha de revestimento é a Mondeco, tá? Mas antes de começar, eu gostaria de mostrar para vocês aqui o detalhe da aplicação desse material. Então, na primeira foto aqui da esquerda, em que eu estou com o meu cursor, dá para ver nitidamente que a percepção que vocês estão tendo é que é um revestimento de granilite, né? Mas não é. Tá? Eu posso garantir para vocês. A ideia aqui era para vocês terem uma visualização mais próxima, tá? Num piso. Essa segunda foto aqui é a ideia da paginação. Esse é o grande diferencial do terrazzo, a possibilidade de você fazer essa paginação. Como que você faz essa paginação? Com filetes de alumínio ou de bronze.
Eles são aplicados no piso, eles que dá esse contorno aqui ao revestimento como um todo, e aí é feita aplicação em cores alternadas. Então, por exemplo, eu aplico primeiro o cinza escuro, depois o cinza claro e depois o branco, tá? Eles sempre são aplicados alternadamente, ok? E depois é feito um polimento geral. Tá? Ele é desbastado, polido, estucado e selado. Esse é basicamente o procedimento de aplicação. E o fato de você ter esses filetes é o que te dá essa possibilidade infinita de criação. Tá? Aqui, nessa foto de baixo, na esquerda também, vocês estão vendo os degraus já construídos com esse tipo de material, terraço. Reparem o seguinte, ele não é feito em loco, ele já vem pronto. Então, existem empresas dedicadas a fazer essas peças e enviarem diretamente para a obra. Tá? Ninguém precisa perder tempo construindo. A escada aqui, no caso, ela vai com as pedras já previamente prontas. Tá? Aqui nessa última foto na direita, nós temos um close de um rodapé, e aqui vocês podem verificar, tem um selante aqui embaixo, novamente aqui está o piso, e aqui dá para visualizar nitidamente 3 peças. Né? Então, essas peças aqui, elas também são produzidas independentemente. Existem empresas, por exemplo, nos Estados Unidos, que é dedicada a fazer isso, só faz isso, mais nada. Só essas peças, evidentemente que ela trabalha com os seus parceiros, por causa do fornecimento, da mistura de agregados ou ou em função do material que é utilizado para se obter esse efeito aqui. Então vamos lá à linha de produtos em si. Então o Mondeco Arctic ele é basicamente um terrazzo branco. Então aquela resina que eu comentei epóxi, ela é totalmente branca e nela a gente coloca agregados, espelhos e partículas metálicas. Né? Aqui eu coloquei uma fotozinha para vocês terem uma ideia, porque a percepção da foto é que é um piso totalmente branco, né? Mas não é. Tem esse efeito aqui. Essa loja é uma loja de uma fabricante de eletrodomésticos que chama Miele, é uma empresa italiana. Essa foto aqui é de uma loja de Dubai e essa loja conceito ficou tão bonita que eles estão utilizando ela como conceito a nível mundial. Então, mercados que pagam, digamos assim, eletrodomésticos diferenciados, que é no caso do Brasil, por exemplo, mas nos Estados Unidos e na Europa e na Ásia você tem mais lojas com esse tipo de acabamento, virou padrão mesmo. A próxima foto é o Mondeco Cristal, basicamente a gente usa o terraço, aí a variedade de cores, lascas de vidro, espelhado e vidro transparente, tá? Daí esse efeito que vocês estão vendo aqui. Reparem que é um empreendimento comercial, no caso aqui é um edifício comercial, que foi criado pela arquiteta Zaha Hadid, já falecida, mas ela criou um projeto maravilhoso, evidentemente que a gente está vendo somente parte da área que foi aplicado o terrazzo, mas só para vocês terem uma ideia, essa obra tem 9.000 metros desse tipo de investimento em toda a área dele. Ele está localizado no Galaxy Soho, esse empreendimento comercial que eu falei que existe essa aplicação, e ele fica localizado em Pequim. Aqui é uma empresa de eventos, aqui popularmente chamada de buffet, em que foi feita a aplicação do Mondeco Classic, que é um terrazzo mais lascas de mármore. Reparem que na foto da direita vocês conseguem visualizar que a intenção é o quê? É justamente você simular a presença de granito no piso. Certo? Só o granito tem durabilidade? Tem durabilidade, só que o granito tem um problema da porosidade. Tá? O granito não, desculpe, do mármore. Né? Não é tão caro quanto o mármore, posso garantir para vocês. Mas a ideia é essa, seguir o mármore e seguir o granito. Tá? Aqui vocês conseguem visualizar os filetes facilmente, eles que dão, tanto fazem a paginação que o arquiteto queria, como também fazem a transição entre as cores. Okay? A próxima aplicação é o Mondeco Earth, nada mais é que terrazzo e o granito sílex. O sílex é um agregado disponível na natureza, ele tem uma cor amarronzada, ele é muito utilizado para esse tipo de aplicação, porque inclusive até em granilite, porque ele é um agregado duro, resistente, tenaz. Tá? Essa aplicação aqui é num hotel na Cidade do Cabo, não é uma área muito grande, 300 metros aproximadamente, mas todo o lobby do hotel foi aplicado esse material. E por último, eu queria mostrar esse projeto para vocês. É uma arena multiuso que está localizada na cidade de Columbia, na Universidade de Ohio. Pelo desenho aqui, pelo logo deles, vocês conseguem visualizar. Ele tem 3 entradas
E em cada uma dessas entradas foi feita uma homenagem, vamos dizer assim, às três paixões dos americanos, ou seja, basquete, hóquei e beisebol. Então, cada uma delas tem esse terrazzo aplicado no piso. Reparem que tem uma qualidade de definição de imagens absurda, né? Vamos ver aqui a próxima foto. Aqui vocês conseguem ver o detalhe que se chegou a esse projeto. Tá? Aqui vocês conseguem ver perfeitamente as feições, a musculatura do jogador de hóquei. Né? É um projeto grande. Eu acredito que ele deva ter total em torno de 3 a 4 mil metros quadrados. Tá? Eles se comunicam entre si nessas três arenas. Tá? E a grande vantagem do terraço, eu já falei, né? É a questão de você fazer um projeto único. Ninguém vai conseguir fazer igual ao seu. Para terminar, essa última foto, que no caso é o beisebol. Né? Vocês esperem que a feição das pessoas é impressionante. Os detalhes, eu diria que acho que a coisa mais bonita que eu já vi em termos de revestimento de piso é isso aí, pela dificuldade da obtenção do resultado final. Tá? Um detalhe importante, essa obra ela foi feita por uma outra empresa que faz parte do grupo da RPM, a Key Resin, e ela foi adquirida pelo grupo justamente pelo fato de ser considerada uma das líderes na execução de revestimentos terrazzo nos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, vocês viram a qualidade que se encontra o piso. Esse piso foi concluído em 1999, ou seja, ele está completando 21 anos. Ok? Era isso que eu tinha que apresentar para vocês hoje. Agradeço aí a paciência e a atenção de todos. Muito obrigado.